A Era de Ouro de Hollywood. A terra dos sorrisos deslumbrantes, vestidos de veludo e mil segredos cintilantes. Mas e se eu dissesse que algumas das estrelas mais brilhantes da época estavam lutando contra monstros que você não podia ver? A verdade é que muitos ícones que iluminavam a tela grande escondiam sombras que nunca passaram do letreiro. Quão bem você realmente conhece suas lendas? Fique ligado, porque por trás do glamour do tapete vermelho, essas 25 estrelas estavam lutando batalhas que você nunca viu chegando. Pronto para ter suas ilusões destruídas? Vamos lá. Marilyn Monroe. Vamos começar com o ícone americano definitivo. Marilyn Monroe não era apenas a voz sussurrante, o cabelo platinado e aquele famoso momento na grade do metrô. Ela também era um paradoxo ambulante, uma mulher que podia dominar qualquer ambiente, mas sempre sentia que não pertencia a ele. A infância de Monroe foi marcada pelo caos, pulando entre lares adotivos, cada um ensinando-lhe uma nova lição sobre solidão. À medida que ela alcançava a fama, o mundo via o glamour, mas nunca a ansiedade noturna, o profundo sentimento de não ser digna ou a constante sensação de estar sendo observada. A ansiedade de Monroe não era apenas medo de palco, ela se infiltrava em cada relacionamento, em cada set de filmagem, em cada roteiro que ela tentava memorizar. Ela, frequentemente, chegava atrasada ou não aparecia, deixando os executivos do estúdio em pânico. Era comportamento de diva? Dificilmente. Era um medo paralisante, medo de falhar, medo de ser descoberta como uma fraude, medo de ser abandonada mais uma vez. Fora das telas, Monroe dependia de um coquetel de pílulas prescritas apenas para dormir, apenas para funcionar, apenas para aparecer. O público a chamava de pouco confiável, mas a verdade era que ela estava lutando para sobreviver a uma tempestade interna implacável. Sua beleza era lendária, mas sua vulnerabilidade? Esse era o verdadeiro segredo que Hollywood nunca quis que você visse. Vivien Leigh. Vivien Leigh foi a rainha do fogo sulista, imortalizada como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou. O público via os diamantes, a paixão, a determinação incansável. Mas a portas fechadas, Vivien estava em uma montanha-russa, chamada transtorno bipolar, um termo que Hollywood não ousava sussurrar, muito menos reconhecer. Seus altos emocionais a transformavam em um turbilhão de energia e ideias, mantendo todos ao seu redor em suspense. Ela falava sem parar, pulava de projeto em projeto e encantava multidões com sua inteligência e brilho. Então, de repente, o mundo ficava escuro. Ela desaparecia por dias, paralisada por depressões esmagadoras. Às vezes, ela não conseguia sair da cama, não conseguia encarar outro flash de câmera, não suportava outra linha de diálogo. Seu casamento com Laurence Olivier, o casal mais poderoso de Hollywood, era um campo de batalha, com o amor colidindo com a dura realidade de uma mente em guerra consigo mesma. Os surtos de Vivien no set se tornaram lendas das colunas de fofocas. Os estúdios sussurravam que ela era difícil, mas a verdade é que ela estava lutando batalhas que o mundo se recusava a ver. Ela foi eventualmente forçada a se afastar de Hollywood, sua carreira desacelerando à medida que sua doença avançava. Apesar de todos os seus Oscars, de toda a fama, Vivien Leigh permanece como um lembrete comovente de que até as estrelas mais brilhantes podem se consumir lutando contra a escuridão. Judy Garland. Dorothy Gale pulou pela estrada de tijolos amarelos direto para as garras de Hollywood. Judy Garland era uma potência adolescente, abençoada com uma voz que podia partir seu coração e um rosto que você nunca esqueceria. Mas por trás daqueles olhos brilhantes, havia uma mente sobrecarregada pelas exigências implacáveis do sistema de estúdios. Garland foi pressionada a perder peso, pressionada a trabalhar até tarde, pressionada até que a palavra descanso perdesse todo o significado. Pílulas eram a solução do estúdio. Um para acordar, um para dormir e outro para continuar se apresentando quando seus nervos estavam à flor da pele. O resultado? Ansiedade ao longo da vida, depressão profunda e uma dependência de medicamentos apenas para passar o dia. O medo do palco de Garland podia ser tão intenso que ela entrava em pânico antes das apresentações, tremendo nos bastidores enquanto o público esperava. O mundo a via como a garota da porta ao lado, mas, em privado, a vida de Judy era um turbilhão de colapsos, oportunidades perdidas e noites solitárias de lágrimas. Ela amava seus filhos, adorava seus fãs, mas lutava para acreditar que era suficiente. Garland era a prova viva de que talento e tormento podem compartilhar o mesmo palco. A garota que nos levou além do arco-íris passou a vida buscando uma felicidade que nunca conseguiu alcançar. Montgomery Clift. Montgomery Clift era o galã introspectivo que podia partir seu coração com um único olhar. Na tela, ele definiu o forasteiro atormentado, o rebelde incompreendido, o homem sempre no limite. Fora da tela, esse limite era afiado como uma navalha. Após um devastador acidente de carro, o rosto e a carreira de Clift foram mudados para sempre. Hollywood amava sua aparência, mas após o acidente, ele foi forçado a enfrentar uma nova realidade brutal, uma cheia de
com dor, cirurgias e dúvidas sobre si mesma. As cicatrizes físicas eram apenas metade da história. Por dentro, Clift lutava contra uma depressão severa e um vício crescente em analgésicos e álcool. Amigos o descreviam como assombrado, vagando pela vida com uma tristeza que parecia emanar de seus próprios poros. Ele recusava papéis, desaparecia por semanas e afastava pessoas que tentavam ajudar. Mas Clift se recusava a desistir. Ele entregava performances poderosas mesmo quando o mundo o descartava. Ainda assim, o custo foi assombroso. No final, Clift era uma sombra da estrela promissora que ele foi. Sua vida se lê como uma tragédia grega: fama, beleza, dor e a busca incessante por uma paz interior que sempre permanecia fora de alcance. Jane Tierney. Jane Tierney era o rosto que você não conseguia esquecer. Sua beleza, quase de outro mundo, em clássicos como Laura e Amar Foi Minha Ruína. Mas se você pensava que a vida dela era um conto de fadas de Hollywood, pense novamente. As batalhas de saúde mental de Tierney quase a destruíram, arrastando-a de estreias glamorosas para as alas fechadas de hospitais psiquiátricos. Sua depressão era tão severa que ela sofreu surtos psicóticos, perdendo o contato com a realidade por dias a fio. A agonia privada de Tierney foi agravada por uma série de tragédias. Seu primeiro filho nasceu com deficiências graves, uma dor que assombrou Jeanne por toda a vida. À medida que sua condição piorava, ela foi submetida aos tratamentos brutais da época: terapia de eletrochoque, isolamento e medicamentos que a deixaram entorpecida. No auge de sua fama, ela simplesmente desapareceu, os chefes do estúdio inventando histórias de capa enquanto ela lutava por sua mente em silêncio. Ela sobreviveu, mas seu retorno foi discreto. O glamour nunca importou tanto para Tierney quanto apenas sentir-se normal novamente. Sua história é um soco no estômago, um lembrete de que por trás da beleza, até os rostos mais impecáveis podem esconder cicatrizes que ninguém vê. Rita Hayworth. Rita Hayworth não era apenas a deusa ruiva de Hollywood. Ela era o sonho que todo soldado cansado da guerra prendia no armário, o ícone de romance e elegância. Mas o mundo não via as rachaduras se formando sob a superfície glamurosa. Na década de 1960, Hayworth estava perdendo mais do que apenas seu lugar no topo do cartaz. Ela estava perdendo a si mesma. Os primeiros sinais de confusão e comportamento errático foram sussurrados na imprensa, mas ninguém adivinhou a verdade. Rita estava sob o domínio do Alzheimer de início precoce, um diagnóstico que mal existia na mente do público na época. À medida que sua memória falhava, os diretores ficavam frustrados, os colegas se distanciavam e as manchetes se tornavam duras. Os membros da família assistiam com o coração partido, enquanto a sagacidade afiada de Rita se apagava e sua beleza lendária desvanecia. A depressão que acompanhava sua doença era esmagadora, sua vida vibrante encolhendo em uma névoa de nomes esquecidos e anos perdidos. Outrora, a rainha das telas, Rita agora lutava apenas para lembrar as falas, ou até mesmo seu próprio passado. Hollywood é construída sobre a ilusão do eterno, mas a história de Rita Hayworth provou que nem mesmo ícones podem escapar do desmoronamento da mente. O mundo a lembra como Gilda, mas sua maior luta foi aquela que ninguém queria falar. Uma descida lenta e dolorosa que mudou como a América entendia memória e perda. Peter Lorre. Peter Lorre era o rosto do desconforto cinematográfico. Ele interpretava vilões, criminosos e marginalizados com tanta convicção que o público nunca questionava o olhar assombrado em seus olhos. Mas aqui está a reviravolta. Aqueles sombreamentos não eram apenas atuação. A batalha real de Lorre com a depressão e a ansiedade foi tão implacável quanto qualquer vilão que ele já interpretou. Nascido em uma vida de turbulência e exílio, Lorre trouxe um senso de isolamento para cada papel, canalizando seus medos privados em atuações que ainda inquietam os espectadores hoje. Fora das telas, a pressão para se manter relevante e interessante o corroía. A aparência única de Lorre e seu forte sotaque o destacavam em Hollywood, mas também o tornavam um estranho em todas as festas. Ele passava por casamentos e amizades, assombrado por pesadelos e crises de desespero que nunca conseguia superar completamente. Amigos o descreviam como melancólico, um homem que podia fazer uma sala rir enquanto lutava silenciosamente contra demônios invisíveis. No final, a saúde de Lorre desmoronou sob a pressão de seu tumulto emocional. Seus últimos anos marcados por papéis em declínio e decepções pessoais. O legado que ele deixou foi mais do que apenas filmes clássicos. Era a prova de que mesmo aqueles que trazem nossos medos mais sombrios à vida na tela podem estar lutando mais intensamente nas sombras. Frances Farmer. Se você quer saber o que acontece quando Hollywood encontra a doença mental da maneira mais brutal, não procure além de Frances Farmer. Ela surgiu na cena com talento bruto e energia rebelde, recusando-se a seguir as regras em uma indústria obcecada por conformidade. Sua franqueza, antes celebrada, rapidamente se tornou sua ruína. Quando Farmer começou a mostrar sinais de depressão e paranoia, os estúdios a chamaram de difícil e tentaram silenciá-la.
dela. A imprensa a retratou como selvagem e imprevisível, mas ninguém se importou em ver a agonia por trás disso. A espiral de Farmer foi tão pública quanto trágica. Ela foi diagnosticada com depressão severa, talvez até esquizofrenia, e internada contra sua vontade. Os tratamentos da época eram severos: eletrochoque, isolamento e um sistema médico que preferia a sedação à empatia. No auge de seu talento, Farmer foi trancada, esquecida pela indústria que antes implorava por sua atenção. Ela lutou para voltar, mas Hollywood não era indulgente. Apesar de todas as probabilidades, o nome de Frances Farmer perdura não apenas como um conto de advertência, mas como um símbolo de quão facilmente uma estrela pode ser destruída, tanto pela doença mental quanto pela máquina construída para escondê-la. Spencer Tracy. Quando você imagina o Hollywood clássico, Spencer Tracy é a âncora sólida e confiável, o centro moral de cada história. Mas para Tracy, a estabilidade era uma miragem. Em particular, ele era atormentado por uma depressão incessante e uma dependência do álcool que quase descarrilou sua vida e carreira. A pressão para parecer forte e inabalável só piorava as coisas, transformando as batalhas pessoais de Tracy em um inferno particular. Ele bebia para lidar com a culpa, o arrependimento e as exigências de estar sempre em evidência. Os relacionamentos de Tracy, especialmente seu famoso romance com Katharine Hepburn, foram tumultuados, repletos de altos e baixos emocionais. A necessidade do sistema de estúdios por protagonistas perfeitos significava que suas lutas tinham que ser mantidas em segredo. Colegas e amigos sussurravam sobre seus desaparecimentos, seus humores sombrios e seu temperamento imprevisível, mas o público via apenas a grandeza digna de Oscar. Apesar de tudo, Tracy continuou trabalhando, mesmo com as rachaduras se ampliando. Sua dor transparecia em suas atuações, adicionando camadas de humanidade a cada papel. Ele mostrou ao mundo que mesmo as lendas não estão imunes ao peso da tristeza. E às vezes, a pessoa mais forte na sala é aquela que está lutando mais apenas para aparecer. Barbara Payton. A história de Barbara Payton é um conto de advertência de Hollywood que quase ninguém quer lembrar. Ela chegou como uma loira deslumbrante, uma nova estrela destinada a grandes coisas. Mas, por baixo da superfície, Payton estava presa em uma guerra com a depressão e uma necessidade incessante de entorpecer sua dor. A indústria era cruel, distribuindo fama em um dia e escândalo no seguinte. Ela entrou em espiral rapidamente, queimando relacionamentos, afastando estúdios e arruinando sua própria reputação. Por trás das manchetes sobre más escolhas e noites selvagens, havia uma mulher atormentada pela escuridão emocional. Seus altos e baixos de humor eram lendários, mas em vez de ajuda, ela foi recebida com zombaria e rejeição. Doença mental nos anos 1950 era apenas mais uma piada para colunas de fofoca. E Payton levou cada golpe em público. Os papéis desapareceram, os amigos sumiram, e a única coisa que parecia permanecer era sua sensação de estar perdida. No final, Payton era um fantasma de Hollywood, seu nome sussurrado como um aviso em vez de uma celebração. Sua história é prova de que a indústria que eleva seus queridinhos pode, com a mesma rapidez, virar as costas para aqueles que lutam e que a doença mental não se importa com o quão famoso é seu nome no letreiro. Lionel Barrymore. Imagine isto. Um membro da realeza original de Hollywood, amado pelo público por papéis como o rabugento Sr. Potter em A Felicidade Não Se Compra e como o patriarca da dinastia de atores Barrymore. Mas a maior batalha de Lionel Barrymore não foi com um vilão na tela, foi com as sombras implacáveis em sua mente. Ao longo de seus anos dourados, a imagem pública de Lionel era a de um avô sábio, às vezes rabugento. Mas longe das câmeras, ele estava preso em um ciclo de depressão crônica e saúde em declínio. A vida de Barrymore não era apenas uma história de tapetes vermelhos e aplausos. A dor crônica da artrite o deixou preso a uma cadeira de rodas, e essa agonia física apenas aprofundou sua depressão. Executivos de Hollywood e até mesmo sua própria família frequentemente tentavam manter suas lutas em segredo, com medo de que o público pudesse perder a fé em um de seus queridos ícones paternos. Mas a portas fechadas, o consumo de álcool de Lionel tornou-se mais frequente e seu humor mais imprevisível. Ainda assim, apesar de toda a escuridão, Barrymore permaneceu um artista poderoso. Ele superou a dor, literal e emocionalmente, para deixar um legado cinematográfico que ainda é celebrado hoje. Sua história não é apenas sobre triunfo sobre a adversidade. É sobre o que acontece quando a maior luta de uma lenda é consigo mesmo, não com seu público. Bette Davis. Se você acha que Hollywood é um jogo para os destemidos, você ainda não conheceu Bette Davis. Ela foi a rainha original da atitude. Nunca teve medo de confrontar estúdios, diretores ou até mesmo seus rivais. Mas o verdadeiro inimigo de Davis não era Joan Crawford ou um roteiro ruim. Era a ansiedade sempre presente que a corroía por dentro. Enquanto Davis podia dominar qualquer tela com olhares gélidos e diálogos afiados, por dentro, ela estava sempre lutando contra o medo que a
Seu reinado poderia terminar a qualquer momento. Seus últimos anos foram especialmente turbulentos. A pressão para se manter relevante em um negócio obcecado pela juventude deixava Davis constantemente tensa, examinando cada manchete em busca de sinais de que seu tempo havia acabado. Colegas a descreviam como brilhante, mas paranoica, rápida em suspeitar de traição e ferozmente protetora de seu status. Alguns a viam como difícil, mas grande parte de seu temperamento lendário era impulsionado por um pânico privado de que tudo poderia ser tirado da noite para o dia. Mesmo assim, Bette Davis não deixou a ansiedade vencer. Ela continuou atuando, continuou ganhando prêmios e continuou provando que talento bruto e pura força de vontade podem, às vezes, silenciar os críticos internos mais barulhentos. Mas as cicatrizes de viver em constante medo, essas ela carregou até o fim. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era mais do que um rosto bonito. Ela era uma verdadeira gênia que co-inventou uma tecnologia que abriu caminho para o Wi-Fi e o Bluetooth. Mas a mente que ajudou a remodelar as comunicações modernas também era uma mente atormentada por dúvidas, ansiedade e ondas de profunda tristeza. Hollywood promoveu Hedy como a mulher mais bonita do mundo, mas em particular, ela lutava para encontrar seu lugar em uma indústria que só a queria por sua aparência. A genialidade de Lamarr frequentemente a tornava uma outsider, e à medida que os papéis escasseavam, seu senso de isolamento se tornava mais agudo. Ela se afastou dos amigos, tornou-se desconfiada de todos e mergulhou em longos períodos de depressão. Ela foi perseguida por uma série de casamentos fracassados e processos judiciais que apenas ampliaram sua solidão. O brilho e glamour de Hollywood pareciam uma cela de prisão, e no final, Lamarr vivia em quase total reclusão. O que é incrível é que uma mulher responsável por ideias tão inovadoras pudesse se sentir tão sem voz em sua própria vida. Sua história é um golpe no estômago, prova de que as mentes mais brilhantes do mundo podem ser as mais incompreendidas e que o gênio nem sempre te salva de si mesmo. James Dean. James Dean foi o rebelde sem causa, o ícone temperamental que se tornou um símbolo da juventude inquieta para gerações. Mas aquele olhar icônico não era apenas para as câmeras. A vida real de Dean foi uma série de terremotos emocionais moldados por traumas precoces, a perda de sua mãe, um pai distante e um medo constante de abandono. Mesmo no auge de sua curta carreira, Dean carregava uma solidão que nenhuma quantidade de adoração podia preencher. No set, ele era imprevisível, às vezes brilhante, às vezes taciturno, frequentemente lutando com uma tristeza que se recusava a ir embora. Amigos e diretores o descreviam como mercurial, preso entre momentos de energia selvagem e horas de profunda melancolia. Hollywood chamava de atuação de método, mas muito do encanto de Dean na tela vinha da dor crua que ele sentia todos os dias. A morte prematura de Dean selou sua lenda, mas também o congelou no tempo. Para sempre o jovem cujas batalhas com a depressão estavam sempre logo abaixo da superfície. Seu legado? Um aviso de que, às vezes, as maiores estrelas do mundo são as que se sentem mais sozinhas.